E Bom, agora? O e que nós agora? vamos fazer agora? Agora a gente vai começar a entrar nos nossos painéis, né? A gente teve essa primeira parte agora da manhã que a gente tentou trazer para vocês uma parte mais de dados, de informação. E agora a gente vai olhar muito para as empresas que estão atuando no mercado, o que elas estão fazendo e como é que elas estão atuando. Vamos ver se a gente consegue, nos minutinhos finais, quem sabe, abrir umas perguntinhas. Ah, legal, Né, legal. para quem quiser. Mas... Pode falar. Não. Eu ia falar que, então, agora o nosso papo vai ser muito sobre comunidade, né? A gente escuta muito falar disso, de que quando a gente está falando sobre bem-estar, a gente está falando sobre comunidades. Que esse é um crescimento muito grande. Quando a gente fala dos pilares ali de bem-estar, o pilar que mais cresceu nos últimos anos e que tem ganhado muita relevância é o que a gente chama de saúde social, que nada mais é do que a saúde que está relacionada com quem a gente convive, como a gente convive, que foi uma coisa que a gente passou a ter uma dificuldade maior, isso se tornar um problema maior na pandemia, e aí a partir, né, do pós-pandemia, as pessoas começaram a voltar, então, a se relacionar, e aí por isso tem sido uma economia que está crescendo muito, toda essa economia que, de alguma forma, movimenta as nossas relações com outras pessoas. Legal. O legal disso, a gente falou na última palestra, para quem estava aqui, da Juliane da Centauro, de como as marcas hoje em dia estão se procurando ou caminhando para não só vender produto, mas para se relacionar com o cliente através dos produtos. E nesse próximo painel que a gente vai falar, tem um pouco disso também. Né? A gente tem uma marca que já trata e já respira wellness antes de wellness ser wellness, e tem outra que está vivendo ali o dia a dia, o pulsar da cidade, né? As pessoas que estão na prática, na rua, querendo fazer atividade física, que não é só corrida, e está vivenciando. E como é que administra isso? Como é que pega essa pancada de dados, de informação, transforma em insight, para depois embalar isso em alguma coisa que seja aplicável para o público? É isso. Então, agora a gente vai falar sobre como comunidades digitais e físicas se tornam ativos estratégicos, gerando dados proprietários, recorrência e novos produtos. A gente vai explorar muito como as plataformas e marcas estão usando esses dados comportamentais para criar decisões, valor e aumentar essa vida, né, o que a gente chama de LTV, essa relação dos usuários com os produtos, com a marca. Para isso, quem que a gente chama aqui? Bom, a gente vai começar chamando ele, que é apaixonado por esporte, saúde, vendas e pessoas, tem mais de 7 anos de experiência no mercado de consultoria em gestão e quase 8 anos no mercado de bens e consumos e esporte. E tem uma coisa, né? Ele representa uma marca que tem quanto tempo de mercado? Quase 50 anos. Quase 50 anos de mercado. E essa marca, ela, como eu falei, ela já respira o wellness antes de wellness ser wellness, mas é uma marca que também está aí, está sobrevivendo aos adventos dos smartwatches, né, das marcas concorrentes, e está firme. Eu tenho a honra e queria pedir uma salva de palmas de vocês para chamar ao palco André Bandeira. Ele é Managing Director da Polar. Seja bem-vindo. Pode sentar, por favor. Bom, e aí para se juntar aqui, o André, a gente queria chamar ela, que é formada em Educação Física, especializada em Marketing Esportivo e Patrocínio, e que é Head de Esportes da Urbia, e que foi responsável por idealizar, entre outras coisas, a assessoria do Parque Ibirapuera de Corrida, Fernanda Alves. Bem-vinda, Fernanda. Pode sentar, por favor. Eu já vou começar, gente. Falei que eu ia dar uma causada no palco, porque esse povo pôs a cadeira lá para trás para ficar bonitinho, e a gente traz a cadeira para frente. Aí o pessoal da câmera quer matar a gente. O pessoal da câmera vai ficar bravo com a gente. Vamos começar? Bora. Bom, eu queria começar abrindo uma pergunta para ti, André. Falando de performance e de longevidade, que está vindo, esse é um tema que está cada vez mais em pauta.
Eu tenho a doce ilusão que eu sou parte da geração que vai viver até os 100, né? Então eu estou quase na metade da minha vida. Eu queria entender de você como a Polar tem evoluído na proposta de valor de vocês para acompanhar essa migração do usuário que está saindo agora de um foco de performance esportiva para um de saúde, longevidade e cuidados com a vida. Boa, maravilha. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui. Eu sou o André, sou diretor da operação da Polar no Brasil e agora também na América Latina. E antes de responder diretamente a pergunta, eu vou contar um pouquinho de história, né? Então, quando tudo era mato, a Polar já estava no mercado, ela que inventou esse mercado que a gente chama de wearables esportivos, que são os monitores de frequência cardíaca. Então, em 1977, lá na Finlândia, um professor chamado Seppo, ele inventou um dispositivo para monitorar a frequência cardíaca na prática de esqui. Na época não existia nenhum wearable que fazia isso. E durante muito tempo o foco da marca foi naquele atleta de alta performance, até o atleta profissional. Com o passar do tempo, esse contexto foi alterando. Então a gente vê que a população em geral, né, no mundo está envelhecendo. A preocupação, como foi dito aqui na palestra anterior, a preocupação com saúde nas novas gerações é cada vez maior e vira um estilo de vida. O contexto de se cuidar e pensar não só no agora ou só na performance mudou e existe um foco muito maior em longevidade. E como que eu vou estar quando eu tiver com 70, 80, 90, 100? O Juninho vai para depois de 100, né, Juninho? É o que dizem, na minha cabeça. Então, o que a gente foi mudando é não só fazer produtos e soluções para aquele atleta de alta performance, mas também trazer produtos e soluções, e não só produtos e soluções, né, não só a venda em si, mas tratar de temas centrais que falam mais sobre longevidade. Então, acho que um exemplo prático disso. A gente lançou recentemente uma pulseira que ela nem tem tela. Então, as pessoas falam, pô, mas isso aí não tem nem tela, não era para ser um relógio? Qual que é o foco disso? Tratar aquele usuário que ele quer saber como que é a qualidade de sono dele, como que é a atividade, o dia a dia dele, quantos passos que ele dá, quantas calorias que ele gasta e como que ele pode usar isso a favor do bem-estar dele, não só pensando em altíssima performance de um atleta, de um maratonista, de um triatleta. Então, isso meio que amplia o público que a gente conversa. Então, a gente começou a conversar com um público mais amplo e muda muito a forma que a gente interage com o nosso cliente. É uma forma muito mais abrangente e isso faz com que a gente até atue num mercado muito maior. Então, acho que a principal mudança foi sair do foco da alta performance e ir para um foco mais holístico, de olhar não só o treino, mas olhar o sono, a recuperação, a saúde mental, entre outras frentes. Isso deve ter ampliado muito o mercado, né? Com certeza. Antes a gente brinca, né? A gente brinca não, a gente tem uma estratégia da pirâmide. Então a pirâmide lá no alto está o atleta de alto desempenho. Mas quando você olha a base do cara que faz uma atividade física, às vezes ele nem quer uma atividade física, ele quer só cuidar do sono dele, apesar de estar muito relacionado, aumentou muito o público que a gente fala, aumentaram os concorrentes, com certeza, né? E eu acho que os últimos 15 anos isso aumentou muito, mas a gente enxerga que existe espaço de crescimento e um espaço para cada marca em todo o mundo. Legal, muito obrigado. E aí, eu acho que até aproveitando isso que você está falando, queria puxar aqui a Fernanda para contar um pouco de que quando a gente fala do Ibirapuera, a gente está falando a gente brinca, né, praticamente o pulmão ali de São Paulo, o lugar que a gente tem a Praia do Paulista, que a gente tem uma versatilidade gigante de públicos e de atividades. Você estava falando para a gente que tinha acho que mais de 40 atividades físicas. 46 atividades. 46 modalidades, né, dentro do que as pessoas praticam dentro do Ibirapuera. Então, quando a gente está... Como é que é olhar para o Ibirapuera? Assim, o desafio de quantidade, a versatilidade de público. Né, um resumo assim, do que hoje a gente tem lá dentro desse pulmão, dessa praia do Paulista? Tem muita coisa. Eu até brinco que eu falo que qualquer grupo, qualquer comunidade, em algum momento,
ela vai se reunir no Parque Ibirapuera. Vocês podem olhar nas redes sociais. Até aquela dos bebê reborn lá, em algum momento parava lá dentro do parque, né? Então, desde aquele do atleta de performance, que está lá dentro de uma assessoria, até o grupo de mães de bebê reborn, que se reúne lá no parque. Então, eu sou Fernanda, sou head de esportes hoje do Parque Ibirapuera, da Urbia, tá? A Urbia, para quem não sabe, é a concessionária que hoje administra o Parque Ibirapuera. Não é só o Parque Ibirapuera, mas também tem outros parques em São Paulo, como Horto Florestal, Cantareira. E aí, quando a gente abre um pouquinho aí para Brasil, a gente está falando aí de Cataratas, Jericoacoara. E agora, no último mês, fechamos contrato com a Serra Dourada, né? Administrando ainda planejando ainda a área esportiva, né? Porque nós precisamos remanejar. Nós não imaginávamos que iria pegar esse contrato, então tem muita coisa para explorar no ramo esportivo. Mas quando eu volto para o Parque Ibirapuera, quando ela citou dos 46 modalidades, em 2019, quando nós assinamos a concessão, a gente fez um estudo com a Octagon. A Octagon, ela ajudou porque ela entendeu que, quando fala do Parque Ibirapuera, ou você está indo lá a passeio, a lazer, ou você está indo no parque para praticar alguma atividade física. E não necessariamente a corrida, tá? É que quando eu falo isso, vem na nossa cabeça de bate-pronto, é corrida. Mas não. Aí, na hora que a gente começou a olhar os grupos que estavam no parque, aí tem o pessoal da altinha, tem o pessoal que vai lá fazer tai chi chuan, aí tem o pessoal até do quadribol. O quadribol é uma modalidade ali do Harry Potter. O pessoal corre mesmo, gente, com uma vassoura no meio da perna. E é impressionante, mas quando eu pego essa cascata de atividades físicas dentro do parque, eu penso, o que eu vou fazer com esse pessoal aqui? O que eu posso ofertar dentro do parque para melhorar a disposição de esporte de qualidade de vida? Porque quando eu falo isso, a gente está abrindo um leque da pessoa se movimentar. E aí eu, como profissional de educação física, eu preciso realmente honrar com isso. Então, o que nós vamos fazer? Pegamos os equipamentos do parque e melhora. Então, a gente não tinha o areial, que é ali a quadra de vôlei. Nós implementamos isso junto a uma marca. O skate park não existia, a gente criou o skate park. Para quem não conhece ali as quadras de tênis do parque, não existia isso antes. Nós criamos as 2 quadras de saibro, tá? É muito difícil ver uma quadra de saibro pública em São Paulo. Então, isso eu posso falar enchendo meu coração, minha boca, para falar que hoje nós estamos honrando com essa parte esportiva dentro do parque. Surgiu uma música aqui de fundo, gente. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí, acho que, falando, né, fizemos esse pano de fundo, assim. E aqui a gente quer muito falar com vocês sobre... A gente tem um desafio muito grande quando a gente olha para quem são os nossos consumidores, assim, realmente saber quem eles são, ter dados, ter informação para poder melhorar a experiência, o produto, o que a gente está oferecendo. Como é que é isso para vocês, André? Em qual sentido você consegue dar uma aprofundada na... Cara, a gente pode falar de tudo. Acho que vamos começar, então, mais amplo. Porque a gente tem, obviamente, quando a gente olha para o Polar, né, a gente tem os dados que vêm do aparelho. É a principal fonte para vocês de informação, para vocês escolherem os clientes de vocês, ou para vocês escolherem como é que vocês vão trabalhar? Ou vocês olham muito mais comportamento de mercado, por exemplo, e aí tem esse direcionamento interno? Como é que é isso? Eu acho que são as 2 frentes. Tá. Então, a gente consegue, através dos produtos, ter muitas informações sobre os clientes. Muitas informações, obviamente, né, que respeitando aí as LGPDs, na Europa, de GDPR. E a partir disso a gente toma decisão. Então, por exemplo, você lança ali uma funcionalidade para um produto, e aí você consegue visualizar dos usuários daquele produto, 1 milhão de usuários, quantos estão utilizando aquela funcionalidade? Se for 90%, eu posso fazer um trabalho de desdobramento e fazer aquela funcionalidade ser melhor. Então, por exemplo, uma variável, né, um indicador que no passado não tinha tanto nos produtos e era muito voltado para alta performance. Variabilidade da frequência cardíaca. O que é isso? Basicamente é o tempo entre um batimento e outro do seu coração. O que eu consigo fazer com essa informação dentro do contexto de uso de produto e do aplicativo? Eu consigo, por exemplo, fazer a predição
de algum processo infeccioso que você vai ter. Então, utilizando ali um device da Polar, você consegue receber um insight daquele dado complexo que o seu corpo está gerando para... daqui a 2 dias eu percebi que a variabilidade da minha frequência cardíaca está alterada. 2 dias antes, normalmente eu consigo fazer uma predição que eu vou ficar gripado, que eu vou ter alguma questão. E aí o próprio aplicativo consegue indicar isso para o usuário e ele tomar uma decisão de, se eu vou treinar muito, por exemplo, ou se eu ia para uma festa e eu ia beber muito, eu vou beber menos, ou eu vou me hidratar melhor nesses 2 dias. Posso até passar pelo processo infeccioso, porém vai ser mais brando. E o device ele se torna ali vamos dizer assim, né, um apoio naquela situação. Essa é uma forma, então, de verificar aquilo que está sendo usado. Acho que um ponto muito importante é coletar o dado, mas entender que, para a maioria da população e dos clientes, aquele dado por si só não é nada. Então, você tem que ajudar ele a dar insight, a realmente fazer aquilo ali ser um diferencial na vida dele de uma forma simples. E o outro é escutar o mercado, né? Então a gente está vendo aí todo mundo, você não conhece alguém que corre, ou você está correndo, então assim, é um mercado que está todo mundo fazendo alguma coisa. Uns por moda, outros porque sempre fizeram e outros porque entenderam a importância de fazer isso. Então a gente vai tanto no que a gente obtém do cliente, quanto a gente vai no mercado para coletar isso e desenvolver soluções que contribuam para a empresa, mas também pensando muito nesse contexto macro da função, da missão da empresa no mercado. Legal. E aí, aproveitando o gancho do que o André falou, a gente vê públicos diversos, né? Quem já pratica, quem está começando a praticar, porque foi obrigado a praticar por alguma coisa de saúde, ou porque começou preciso me movimentar, está pegando certa consciência. A gente vê públicos diversos, tem processos que são mais normais, tem processos que são quase que de evangelização, isso em produtos, e eu imagino que isso reflita quase que automaticamente no parque também, né? E aí, Fernanda, você tem uma série de dados lá, eu queria que você contasse um pouco como é que é transformar essa quantidade de informação dessa que é a praia do Paulista, que tem diversas atividades lá, como é que vocês transformam essas informações, que dados, quando só são informações, são só dados, como é que transforma dados em insights, e desses insights geram hipóteses que possam virar iniciativas, produtos dentro do parque? Esse foi o maior desafio, né? Quando eu peguei a cadeira de Head de Esportes, eu sabia que o público principal do parque de segunda a sexta-feira, quando eu estou falando isso de 46.700 pessoas que vão ao parque para praticar atividade física. Aí desses 46, vocês podem colocar que 80% vão para fazer caminhada e corrida. Falei, bom, chegou um momento que eu entendi que agora eu estou falando com a minha bolha, que é a corrida. Eu sou a pessoa que mais fala desses monitores cardíacos, eu falo que eu sou a maior vendedora deles, porque hoje a maioria das pessoas, até para mulheres, tenham esse dispositivo, porque ele avisa até o ciclo menstrual. Então, muitas vezes você não sabe nem em qual momento você está, o relógio te avisa, você entrou em período ovulatório, você saiu, você está nesse período, e às vezes a gente não percebe, né? Eu estou um pouquinho estressada, não sou nem... Eu acredito que eu estou de TPM, mas o relógio vai te avisar que você está realmente de TPM, e aí conversa com o seu treinador para ele ajustar o seu treino. Mas voltando nisso que você comentou do parque, hoje, né, nós temos o Corre no Ibira, que é uma assessoria esportiva hoje oficial do parque. Ela nasceu ali no meio do ano passado, a gente está levantando voo ainda, né? Eu falo porque nós estamos entendendo mesmo qual que é esse público. E hoje eu falo que do Parque Ibirapuera, de que forma que eu consigo contribuir e trabalhar com esses dados, né? Então, alô marcas, tá? Hoje a gente não tem nenhuma restrição em falar nisso. Antes a gente tinha um pouquinho, não é bem isso, mas é mesmo. Hoje a gente precisa muito da colaboração de marcas, entrando, colocando name em propriedades. Então, hoje eu falo desde uma Ambev, a Centauro, que vocês acabaram de escutar uma palestra da Centauro, a Centauro esteve do nosso lado e contribuiu para isso. Hoje, as quadras de tênis, quem patrocina é a Renault,
ela que honrou ali para as 2 quadras de saibro. Então, aí para os amantes de tênis, agradeçam muito essa marca. Então, é uma forma também da marca se conectar a esse público, né? A gente vê muito que, mas hoje fazer atividade física, correr, é moda, né? Que moda boa, né, gente? Tomara que ela continue aí perpetuando por muitos anos. Então, hoje está uma marca, ela vai se conectar de que forma? Qual que é o público dela? Hoje no parque a gente tem esses dados, lógico, respeitando todas as regras LGPD, a gente fez estudos, né? Tem lá o estudo PhD que a gente faz a cada trimestre, e tem hoje também uma série de câmeras no parque que a gente não utiliza isso, a gente não tem dados tão precisos, assim, eu não sei se a pessoa entra no parque para correr ou fazer caminhada, se ela vai jogar tênis ou se ela vai fazer yoga, eu não tenho esse dado. Mas hoje, através do Conecta, que é da Prefeitura de São Paulo, por questões de segurança, eles passam esses dados para a gente, que é o quê? A pessoa entrou no parque, ela entrou de bike ou ela entrou a pé? Ele também consegue pegar a quantidade de cachorros também que entram no parque. Então, a pessoa foi com o cachorrinho, foi sem o cachorrinho, ela entrou com o cachorrinho, quanto tempo ela ficou dentro do parque? Então, esses dados nós temos, tá? Então, hoje a gente também tem a marca Pets, que patrocina lá o cachorródromo. Então, é uma forma de conectar. E, através das marcas, a gente vai contribuir para o esporte dentro de São Paulo. E conta pra gente da assessoria em si, né? Porque eu imagino que seja uma... e aí eu depois quero escutar do André isso também. Porque uma coisa é quando a gente... meu modelo de negócio é patrocínio. Meu modelo de negócio é varejo. Aí, de repente, eu tenho que vender um projeto, né? Tenho que vender um serviço para um cliente final. Eu tenho que mudar totalmente minha estratégia de comunicação, ads, vou fazer campanha, Instagram. Como é que tem sido essa abordagem para vocês, né? Para vocês conseguirem trabalhar a assessoria proprietária, para vocês conseguirem... porque o que você falou, tem um monte... O que não falta no parque é assessoria, né, também. Então, por que faz sentido? Por que fez sentido para vocês criar uma assessoria própria do parque? Acredito que esse papo eu já vou começar falando que nosso objetivo não é tirar nenhuma assessoria do parque, tá? Então, eu fico muito feliz que todas elas continuem lá. A gente quer criar esse ambiente e, muitas vezes, hoje a gente fala de comunidades, né? Cada comunidade tem um perfil. Então, eu falo que tem o grupinho dos corredores que são magrinho de bigodinho, tem o pessoal que é mais velho, tem o pessoal que vai lá para paquerar, e tem o perfil. As bolhas, gente, e são as comunidades. E cada comunidade vai conversar com o público, com uma faixa etária, com um objetivo. Tem uma assessoria X, que a gente não precisa falar qual é, que só conversa com o pessoal da performance. Então, se você não for dormir 9 horas da noite e acordar às 4 da manhã, nem entra nessa assessoria. E tem assessoria que realmente vai lá porque, Fernanda, eu estou começando, vou fazer minha primeira prova. Então, hoje, quando a gente criou o Corre Nibira, eu pensei, foi um desafio mesmo. Qual é o público que nós vamos atingirmos? Qual é o público que eu vou atingir? Em algum momento eu pensei, será que é o da performance? Aí eu trouxe um treinador, que é o Jorginho, do Rio de Janeiro, fui lá buscar ele. Ele é treinador, para quem não sabe, do Danielzinho, que foi para Olimpíadas, Daniel Chaves. Falei, vamos trazer, então, um baita treinador. Trouxe ele para São Paulo. Aí eu falei, eu preciso de um outro diferencial para conseguir me posicionar aqui. Hoje, o que as assessorias têm? Elas têm água, elas têm o isotônico, ela tem lá o professor, que vocês têm geralmente um baita carinho pelo professor, mas ela não tem um chuveiro, ela não tem uma estrutura, um locker, onde eu vou dar segurança para que aquele aluno guarde ali a mala, o notebook dele, que depois ele vai trabalhar. Ele quer guardar a bike dele ali também, ficar sossegado com a bike dele, que muitas vezes é mais caro do que um carro, né? Então, nesse momento, a gente sentou e falou, vamos criar, então, pensar numa estratégia de um hub, onde a pessoa ela vai ter acesso a tudo isso. Então, hoje a gente tem um locker, onde a pessoa pode guardar ali em segurança, e terminou o treino, você já vai direto para o trabalho, porque muitas pessoas não moram próximo ao parque, tá? A gente quando eu olho para o Parque Ibirapuera de manhã, a gente acha que todo mundo que está ali mora a 2 quilômetros, e não é. Na hora que a gente levanta um estudo, a gente percebe que tem muita gente que mora longe e vai lá todos os dias treinar. Eu preciso realmente criar um ambiente onde ela possa tomar banho. Então, ali hoje a gente tem para os nossos alunos chuveiro, tem os lockers e tem o Recover, né? O Recover agora
todo mundo quer entender o que é isso, esse recover, né? Pós-treino, você quer ir lá fazer a botinha de massagem, quer fazer liberação. Então, esse foi também um dos principais diferenciais do Corre no Ibira. Mas, lembrando, nós abraçamos todas as assessorias, espero que elas contribuam para que esse mercado de corrida, seja corrida, caminhada, ele cresça cada vez mais. E aí, estendendo esse ponto de comunidades para o André, a gente está falando de novo, né? Você estava super confortável com um cara de performance, que ele já sabe os dados que o relógio vai dar, que o Polar pode dar para ele, então ele já consegue ter uma decisão mais técnica na compra. Quando a gente fala que agora a gente está saindo do performance para o casual, para quem está começando, para quem experimentar, para quem está buscando longevidade, está inserido dentro do parque também esses mesmos clusters, como é que você entende que a Polar pode, ou o que vocês estão fazendo, na realidade, para entrar nesse processo, né? Porque é quase que uma evangelização do cara que não é de performance. Sim, existem várias tribos, né? E vários perfis de idade, de interesses, de estilo de vida. E o que a gente tenta e trabalha para fazer é tentar estar presente nos principais pontos de contato com esse atleta, né? Com esse cliente. Atleta não, porque atleta às vezes é a turma da alta performance. E aí o que a gente tem feito muito olhando esse contexto de comunidade é tratar a comunidade como um todo. Então eu tenho o parque, e no parque eu tenho as assessorias esportivas, e nas assessorias esportivas eu tenho vamos dizer, né, os treinadores, os preparadores físicos ali, que são os influenciadores da vida real. Então às vezes o cara vai entrar na assessoria esportiva e aí ele vai chegar, e aí, como que eu faço para monitorar meu treino? E o que o professor falar para ele é bem provável que ele vai seguir, porque ele não tem uma base de referência. Então, a gente atua com algumas assessorias esportivas que, inclusive, estão dentro do Parque Ibirapuera, que é uma referência, né, no Brasil. A gente atua muito no contexto aí, os influenciadores digitais, que também tem seus estilos, tem suas tribos. Então vai ter a galera que é alta performance e ela tem sim a sua importância, mas tem também o influenciador, que é o influenciador lifestyle. Ele corre 2 vezes por semana e ele não está pensando em tratar ali o tema alta performance. Então a gente também está presente ali, e a forma como que a empresa contribui para esses contextos, né? Então, por exemplo, na comunidade da assessoria, a gente tem 2 contribuições principais que a gente faz. Uma é com o produto em si, então ele vai gerar valor para o usuário, porque ele vai fazer um treino monitorado e ele vai ter insights e noção de progresso, né? Ele consegue fazer uma avaliação. E o professor que antes, às vezes, fazia um treino, como é que está a sua frequência cardíaca? Bota o dedo aqui e aí conta. Essa é uma forma de fazer isso, uma forma mais raiz, vamos dizer assim. E aí o produto ele vira um aliado ao professor de ter insights, dados reais do aluno, e isso faz com que ele tenha mais retenção de aluno, ele consiga gerar mais valor para aquele aluno. Então a nossa atuação vai muito pensando, por exemplo, nas assessorias, nos influenciadores, na produção de conteúdo que tratem de temas diversos. Então eu vou falar com o cara, não só pensando na corrida, mas o cara do CrossFit, o cara do Hyrox, que é uma modalidade nova que está bombando. Eu vou falar com o cara do Pilates. Então, assim, é conseguir fazer uma inteligência até de CRM mesmo, e não CRM pensando só em venda, mas como que eu me relaciono com o cliente, que até brinco lá internamente, eu falo, gente, vender relógio para uma pessoa é muito fácil, me dá 1 hora, se esse cara está disponível, 1 hora é muito, 10 minutos falando sobre as funcionalidades, faz sentido para a minha vida. Agora eu quero ver vender 5, 10 anos, vender relógio para aquele mesmo cliente. Então, estar presente, conversar os temas que são relevantes para aquele cliente e conseguir fazer isso de uma forma estruturada e consistente, que é o desafio, é onde a gente busca fazer, e a gente entende que a gente consegue trabalhar várias comunidades e ter sustentabilidade nesse tipo de ação. Faz sentido. E aí, acho que falando então, né, você começou a tocar num assunto que eu acho que é legal a gente entrar agora, que é falando então de construção de longo prazo, né? Construção dessa relação de longo prazo com esse cliente.
O que vocês estão vendo, e aí acho que vou começar pelo André e depois deixar a Fernanda arrematar, o que vocês estão vendo desses próximos passos de mercado, né? Para onde que esse mercado está indo? Porque o que você falou, tem sido alguns anos atrás, talvez 5, pré-pandemia ali, a gente já tinha, mas não tinha tanta tecnologia embarcada. As pessoas não sabiam, né? Hoje em dia, quem tem aqui algum desses tipos de wearables que mede, que mede além de batimento, mede sono? Tem mercado ainda, hein? Acho que todo mundo, tá. né? Vou soltar meu cupom aqui. Ó o cupom, gente. Mas quando eu tenho 2 por falta de um, né? Eu tenho o relógio e eu tenho um anel também que mede tudo. E aí quando eu comecei a olhar, eu falava, gente, o que é esse monte de sopa de letrinha? HRV, e isso e aquilo, um tem que estar alto, o outro tem que estar baixo, o outro tem que ser de um jeito... O que você vê de futuro, assim, né, de próximos passos com o mercado? Para onde que vocês estão olhando esse crescimento, essas oportunidades? A gente vê alguns caminhos, né? Um cada dia que passa que você é um usuário de wearable, seja da Polar, ou seja de qualquer outra marca, você começa a se interessar, aqueles que se interessam por aquele dado. Se aquele dado não é preciso, talvez com o passar do tempo você perca interesse e você fala, acho que eu vou buscar outra marca. Então a gente entende que com o médio e longo prazo as pessoas vão dar cada vez mais valor a produtos que gerem precisão, o que é positivo para a gente, porque é o posicionamento e é onde a gente se diferencia muito dos concorrentes. Outro viés é longevidade. Então, quais são... E aí, longevidade está muito relacionada à saúde, não só a saúde de performance, de treino, mas a saúde holística. Então, como que eu, como marca, posso contribuir para o meu usuário final para ter um estilo de vida mais saudável no médio e longo prazo, e não só no curto prazo, no treino do dia, por exemplo. E aí, acho que o aplicativo ele consegue gerar dados muito facilmente. O desafio o que é HRV, que é a variabilidade da frequência cardíaca. Muita gente tem a menor ideia e talvez nunca vai querer ter a menor ideia, mas o que ele quer saber é o que eu vou fazer com isso. Então, assim, a gente conseguir criar um ecossistema que consiga dar conteúdo, informação e até na prática, no dia a dia, o próprio aplicativo gerar insights e ações para o usuário, a gente entende que isso vai ser cada vez mais importante. E o terceiro ponto, e aí acho que o desafio, é a corrida dos wearables, que é cada dia se tornar um device até médico, né? Imagina eu fazer um eletrocardiograma lá no Parque Ibirapuera com o meu produto que tem a validade médica. Hoje existem alguns produtos que fazem isso, a precisão às vezes é questionável e a validade disso é questionável. Então a gente atua com vários, vamos dizer, players do mercado, entre hospitais, por exemplo, o Einstein é parceiro nosso, muito voltado para como que eu uso um wearable para gerar valor e garantir a saúde do cliente. Acho que ainda é um caminho de médio e longo prazo, a gente vai ver muita coisa, já existe muita coisa, mas cada vez mais. Então acho que esse caminho aí da saúde médica também é um caminho bem interessante, que eu acredito que boa parte do mercado vai se direcionar para isso. Legal. Fernanda? Ainda bem que a gente tem médico lá no parque, viu? Se vocês quiserem fazer um teste lá, pelo menos tem um ambulatório que eu sei que funciona e tem um médico ali de plantão. Hoje o mercado, eu penso assim, eu acompanho desde a época dos meus pais, que antes, né, se a gente for pensar nos nossos pais, nossos avós, o treinar, ou vou parar hoje no meio do meu dia para ir para academia, não era tão bem visto assim, né? Você era visto, nossa, não está fazendo nada, né? Era bem dessa forma. E até hoje eu vejo que isso perpetua assim em quem é mais velho. Pelo menos os meus pais e meus avós, principalmente eles que são do interior, toda vez que fala, vai treinar, na cabeça deles ainda tem essa visão de, tá com tempo sobrando, né? Eles ainda não entenderam o quão isso reflete na longevidade, o quão é importante. Hoje a gente está vivendo num mercado que realmente está cada vez mais colocando isso em pauta, entendendo que quando eu falo sobre esporte, qualidade de vida, eu não estou falando mais de você ser um atleta, né? Porque quando eu falo isso, o pessoal já fala, mas eu vou precisar ser atleta, você tem que acordar às 5 horas da manhã? Não é sobre isso, né?
é sobre você ter uma prática de atividade regular. Eu acho que a principal diferença de atividade física e exercício físico é a quantidade de vezes que você faz isso de forma regular. Então, atividade física eu levantei dessa cadeira aqui, eu estou fazendo uma atividade física, eu vou até ali andando, é uma atividade física. Agora, um exercício físico é algo que eu vou fazer regular. Então, eu vou ter horário para iniciar, horário para terminar. Eu faço mais do que 3 vezes por semana. Ah, Fernanda, mas eu faço 2. Então, aumenta, está fazendo pouco. Mas são 3 vezes por semana. Então, hoje eu vejo que o mercado, ele olha, principalmente quando eu falo de Parque Ibirapuera, aonde eu vou me conectar aqui? De repente, eu não sou da tribo da corrida. De repente, eu quero fazer uma atividade, mas não tem nada a ver isso comigo. Então, o pessoal vem procurar bastante. Agora, o pessoal da Altinha, que está lá com o futebol. Aí tem o pessoal do beach tênis, que tem as 2 quadras. Tem o tênis, que agora está super em alta. Sempre esteve em alta, mas agora a gente percebe que as marcas também estão olhando mais para esse mercado. Então, cada vez as pessoas elas vão se preocupar com a saúde, não só com um olhar em performance, né, mas como um todo. De que forma que eu vou melhorar hoje meu estilo de vida, como que eu vou olhar nessa longevidade. E aí, quando eu falo do Parque Ibirapuera, a gente está muito de olho nesse caminho no futuro. Então, hoje a pessoa ela vem para o parque não só para correr. Ela vem no parque hoje para depois fazer uma aula de yoga, ela vai lá para alongar. Agora a gente também tem massagem no parque, tem o recover, de repente eu fico para o almoço. A gente tem muito mais do que 2 restaurantes quando a gente pegou a concessão. Hoje a gente tem restaurantes bons no parque, como Bottega Bernaca, tem o Selvagem, tem o Sabiá, tem o Café Inter, que entrou ali com uma proposta muito legal, que é um café, mas também serve um almoço maravilhoso. Então, hoje, quando o usuário ele entra no parque, o frequentador, antes ele ficava ali uma hora e meia. Hoje, esse frequentador está ficando 3 horas no parque. Então, é essa forma que a URB ela vem olhando para esse mercado. E esse cara, muitas vezes, vai primeiro com olhar na atividade física. Aí, quando ele se dá conta, ele está lá 3 horas no parque, caminhando, olhando um monte de coisa. Muito bom. Por falar em caminhar, estamos caminhando para o final aqui também. Eu queria muito deixar meio que aberto para vocês agora, nessa última pergunta, que não é nenhuma pergunta, mas que tipo de, começando pelo André, depois vindo para a Fernanda, o que você, André, acha que... O que você espera, na realidade, o que a Polar espera do mercado de wellness dentro do Brasil para os próximos anos, né? A gente falou muito desde o começo que é um mercado de trilhão lá fora, que aqui ainda é um mercado de bilhão. Né? Por falar, apesar de ser bilhão, é muita coisa, mas ainda está muito longe do que é o mercado globalmente falando. Então, tem muita coisa para ser feita aqui no Brasil. E a gente está vivendo um momento que a jornada do consumidor ela já não é o funil tradicional, ela já é fluida, com muita gente entrando nesse mercado, saindo do... que está deixando de ser só performance para ser um mercado também do corriqueiro, do dia a dia das pessoas. E tem a provocação, né? A gente fala tanto de digital, só quando a gente fala de wellness, a gente fala também de quebrar esse paradigma de sair da tela e ir para a rua, né? E fazer atividade física. Como é que encaixa toda essa salada do que a gente está falando aqui e embrulha numa estratégia para os próximos anos? Fácil a pergunta, né? Acho que o que a gente enxerga é crescimento. Então, acho que o mercado brasileiro, quando a gente compara até na presença da Polar em outros países, ele tem um crescimento mais acelerado. E aí, quando eu falo acelerado, é na nossa atuação mais conhecida, que é a B2C, mas a gente tem uma atuação também B2B, e talvez é uma área que poucas empresas estão olhando. E aí, quando eu falo B2B, são academias, são clubes de futebol e até ambientes que nunca se imaginou ter um wearable. Por exemplo, a gente está com aplicações hoje em dia de caminhoneiros utilizando um wearable para detecção de sinais vitais, para predição de sono, para detecção de uso de substância química. Legal. Então, assim, é uma ampliação muito grande da atuação de uma coisa que era só voltada para atividade física, né? E performance. E performance. Então, a gente entende que para o nosso mercado de wearables, isso vai se expandir, tanto para a aplicação do treino, do sono e de outras vieses de saúde para o consumidor final, mas a gente entende um potencial bem grande de aplicação no mercado B2B,
que é gigantesco no Brasil, né? Então, quando eu olho no mercado de logística, igual hoje em dia, a gente está dentro da Vale, que ninguém imagina, né? E a gente também não imaginava, mas a gente começou a ver uma demanda que, pô, vamos fazer uma solução, um produto voltado para isso. Então, acho que essa é a forma que a gente enxerga. E acho que um recado que eu deixaria assim, em relação, finalizando, né, ao B2C é sim, acho que ter um device é muito bom, mas tem o lado do ser humano aqui, né, que está utilizando aquele ali, de usar aquilo ali como um apoio, e não como uma necessidade, né, que hoje eu vejo muita gente falando, eu parei de usar meu wearable para monitorar meu sono, que eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era olhar meu sono, e aí, eu dormi bem? Pô, tem que perguntar isso para o wearable, você tem que perguntar isso para si. É isso. E o wearable ser ali, por exemplo, um detector de padrões para você entender o que eu posso fazer no meu dia a dia para melhorar a qualidade do meu sono. Treinar à noite, frequência cardíaca à noite, eu via que meu sono piorava. Quando eu treinava de manhã, meu sono melhorava. Então, decisão está tomada, eu vou treinar de manhã, se for possível. Enfim, acho que é essa frente B2C e olhando muito essa longevidade, dados de saúde, etc. E na frente B2B, uma avenida gigantesca a ser explorada para a gente. Legal. Fê. Hoje o Parque Ibirapuera, o que a gente mais faz esses estudos e pega esses dados até para entender o frequentador, o que ele vem procurando quando ele entra no Parque Ibirapuera, qual é o nosso calcanhar de Aquiles ali, o que eu preciso entregar mais para vocês dentro do parque. E nós, desde 2019, já viemos construindo e para os próximos anos nós vamos trazer cada vez mais soluções. Então, através desses dispositivos, a pessoa, poxa, eu preciso realmente ter um momento que eu vou fazer meditação. Onde eu vou fazer meditação? Dentro de São Paulo, que é uma cidade louca, cheia de barulho. Eu vou para o Parque Ibirapuera. Onde do Parque Ibirapuera eu vou conseguir fazer essa meditação? Então, ele, através do dispositivo, ele traz esses dados de que forma que nós, como parque, vamos oferecer e ofertar para vocês produtos, e muitos deles gratuitos, gente. O Parque Ibirapuera, é bom ressaltar, apesar de muitos daqui já saberem, mas você não paga para entrar, tá? A gente nunca vai cobrar vocês para entrar no parque, o parque é público. Então, todas as marcas, é até uma exigência nossa, quando entra dentro do parque, a primeira pergunta é o que você vai ofertar para esses frequentadores de forma gratuita, que ele realmente entre no parque, ele consiga fazer uma aula, ele consiga ali fazer uma massagem, e muitos conseguem fazer essa conexão de uma forma muito boa. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas a Gatorade tem lá as 2 quadras, e todos os finais de semana eles têm aulas de funcional de corrida gratuita. A Ambev, com a Corona, criou aí uma vez por mês, eles fazem um dia com yoga, com meditação dentro do parque, também de forma gratuita. Então, hoje, meu olhar dentro dessa área esportiva, num parque público, eu tenho que pensar de que forma que eu vou atender a população de São Paulo. Eu não falo nem São Paulo, eu falo Brasil, né? Porque a gente tem uma quantidade de turistas que vão ao parque que é surreal. Mas de que forma que eu vou ofertar para vocês serviços que não são pagos, mas também, se você se interessar um pouco mais, de que forma que eu vou dar um serviço de qualidade e de que forma que vocês vão se conectar com isso e com marcas, né? Então, esse é o nosso principal desafio. Eu, por ser da corrida, eu falo que as marcas elas não têm ideia de como isso reverbera na vida da pessoa. Mas, por exemplo, eu sei o tênis que até hoje eu tenho um carinho muito grande pela Adidas. Mas por que você tem esse carinho tão grande? Porque a primeira maratona que eu fiz, eu estava com Adidas no pé. Então, isso marca a gente. Então, o cara passou na linha de chegada numa corrida, ele vai lembrar as marcas que no caminho passaram por ele. Ele vai lembrar. E vocês têm daí o poder que hoje o esporte vai colaborar com a marca de vocês, com a inserção em relação à qualidade de vida no mercado. É isso. Legal. Muito bom, gente. Vão Muito no obrigada. parque, gente. Vão lá passear. Tragam ideias. A gente adora que traz ideias, viu? E você está aberto a collabs também, né? Também, acho que vocês perceberam. Muito obrigada, André, Fernanda. Gente, eu queria aproveitar, entregar essa lembrança para vocês, André, Fernanda, agradecer o tempo de vocês, a disponibilidade de dividir um pouco da experiência de vocês aqui com a gente, com a audiência. Foi um prazer. Obrigado, gente. Uma salva de palmas, pessoal.